A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepção, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau da felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente neste globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia e cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. E em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera que aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que por um ano, por um mês ou uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus filhos, que falo de venturas da terra, dos que são invejados pelas multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e as expiações, forçoso se admita que, algures, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Qual a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados? Todavia, não duvidais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente não. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nossa doutrina que os Espíritos nos revelam. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulsão vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos,
que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindoura um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Merlot, Paris, 1863. De O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Queridos irmãos, boa tarde. Que a paz divina nos ilumine e que os bons espíritos estejam ao nosso lado, nos inspirando na apresentação deste nosso tema tão oportuno e tão válido. Estamos ao vivo na Rádio Cruz Alta AM 1140, nas redes sociais, no Instagram da União Municipal Espírita, nos Facebook das Casas Espíritas que compõem a nossa União Municipal, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o Centro Espírita Fraternidade, o Caminho da Luz e a Casa Espírita Mãos Unidas através do Facebook. E por falar em contas, transmissão pelo Facebook, lembrando que as nossas Casas Espírita, o Bezerra de Menezes e o Fraternidade, fazem transmissão ao vivo das suas palestras via Facebook. O Grupo Espírita Bezerra de Menezes na quarta-feira à noite, às 8 horas, às 20 horas da noite, no domingo, às 19 horas, enquanto que o Fraternidade transmite na quinta-feira, às 20 horas. Da mesma forma, na quinta-feira, às 20 horas, a Sociedade Espírita Luz e Caridade de Palmeira das Missões, via Facebook. Na segunda-feira, às 20 horas também, a Sociedade Espírita Cristo, Amor e Caridade de Panambi também tem sua transmissão ao vivo. A nossa Casa Espírita Mãos Unidas não faz transmissão ao vivo, mas tem um canal no YouTube onde se guardam as palestras que são realizadas na casa. Na sua grande maioria das suas palestras são gravadas e colocadas em um canal no YouTube. Portanto, o convite é a visitar o YouTube, colocar lá no seu procurador a Casa Espírita Mãos Unidas e em seguida, sem perder tempo, clicar em inscrever-se e acompanhar. Já temos ali algumas palestras, inclusive algumas do nosso Ivo Leonardo e várias outras palestras da nossa Isabel, tantas palestras já realizadas. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o nosso Ivo Leonardo. O Ivo está pronto aqui para mandar o nosso recado para a Estefânia, agradecendo a oportunidade de trabalho, ao nosso Escapim, que também está na lista principal dos apresentadores desse programa, e que a nossa Estefânia, por compromissos sociais, o nosso Vilmar, por compromissos profissionais, nos pediram que fizéssemos a mão neste momento. Vamos fazer um esforço, Ivo, para que nós possamos corresponder à categoria desses nossos apresentadores. Estefânia, o nosso abraço amigo, sei que você está nos ouvindo. Depois passa-nos a lista das correções que precisaríamos fazer. Certo, Estefânia? Vilmar, um abraço fraterno, a nossa admiração permanente do seu trabalho. Ivo, estamos aqui hoje com o nosso Ivo Leonardo, que vai nos trazer um tema extremamente instigante, atinente a todos nós, espíritas, não espíritas, ateus, indiferentes ou de qualquer denominação religiosa, porque os espíritos estão aí e participam da nossa vida, mais do que nós imaginamos. Não é isso, Ivo? Verdade. Muito boa tarde, Genir. Muito boa tarde a todos os ouvintes, a quem nos acompanha pelas redes sociais. Fica aqui os nossos cumprimentos, né? E você falou da Estefânia, né? Eu queria aproveitar a oportunidade de dizer, né? Fazer esse agradecimento especial, né? A Estefânia foi quem, digamos assim, me tirou, né, da nossa casa para o mundo, né? Ela fez o primeiro convite para mim poder fazer a palestra fora, né? Fiz a palestra no Fraternidade. E agora ela me fez o convite para estar aqui na rádio, né? Então eu digo, ela tá me tirando, me lançando ao mundo, né? Então fica aqui esse agradecimento à Estefânia, né? Ao Escapim, a todos os irmãos, né? Que são parceiros nessa caminhada, né, gente? A gente passa assim, são anjos, né? Que nós temos na nossa caminhada, então a gente fica muito feliz de poder contar sempre com esses irmãos, né? Muita gratidão, né, por essa oportunidade de estar aqui na tarde de hoje, né? E é sempre bom a gente poder, né, estar divulgando a doutrina espírita, né, trazendo assuntos que nos ajudam, que nos esclarecem, que trazem um conhecimento que é de grande importância na nossa caminhada, né?
E hoje eu vou falar um pouquinho desse tema que é espíritos que sugam energia. E logo, né, quando a gente ouve esse tema, né, esse título, a gente fica um pouco apreensivo. Nossa, espíritos que sugam a nossa energia, mas como assim, né? E a gente pensa, né, logo em ataques espirituais, que estamos num quadro grave, né, de obsessão, mas não é bem assim. Então a gente vai tentar trazer um pouco de esclarecimento sobre isso hoje, né? E muitas pessoas, né, têm essa questão de achar que a doutrina espírita tem esse lado místico, esse lado, né, fabuloso, né? E na verdade não é assim, é tudo muito natural. A partir do momento que a gente vai conhecendo, que a gente vai tendo contato com a doutrina, a gente vai vendo que isso é tão natural quanto qualquer outra coisa na nossa vida, né? E o conhecimento ele vai abrindo os nossos olhos, né? Vai trazendo essas vantagens na nossa caminhada, né? Então, como eu falei, né, muitas pessoas falam, nossa, meu Deus, que horrível, existem esses espíritos que estão do outro lado, né? E será que eles estão todo o tempo espreitando para sugar a nossa energia? E a resposta ela é sim e não, né? Porque nem todo espírito precisa disso, né? Nem todo espírito quer isso. Então, quais seriam os tipos de espíritos que sugam a nossa energia, né? E a resposta é que são espíritos que são muito apegados à matéria, espíritos que querem viver como encarnados, né? Já não estão, né? Já não pertencem mais ao nosso plano, mas, né, espíritos viciosos, espíritos viciados nessa energia que o nosso corpo tem e que o nosso corpo percebe e que o corpo sente. Então eles querem, né, estar próximo porque eles não querem seguir do lado de lá, né? Eles são tão apegados à matéria que eles querem ainda andar entre nós. Mas então, o que esses espíritos eles querem afinal? E eles querem, né, essa sensação de estar vivo, essa vitalidade. Então eles precisam, né, encontrar alguma pessoa para sugar essa energia, para sentir essa energia, e isso vai ocorrer de que maneira? Simplesmente eles se aproximando de nós, né? Então não existe algumas pessoas ainda usam o termo, né, de vampirizadores, né? Mas não é assim, ele não vai chegar lá como um vampiro que a gente vê, né, no cinema, coisa do tipo. Ele vai simplesmente se aproximar, né, e vai, né, através dessa conexão energética, ele vai, né, acaba sugando essa energia, né? Mas, Ivo, essa própria expressão, a questão do vampirismo, da onde vem essa inspiração para criar essa imagem, para fazer essa lenda toda em torno dos vampiros? Porque, infelizmente, se nós formos olhar para a literatura, para o cinema, parece que existem vampiros para todos os lados, estão sempre prontos para sugar todas as nossas energias, todos os nossos sangues. Mas se nós observarmos, essa imagem foi criada num tempo em que nós não tínhamos muita noção das trocas de energias que existem entre os seres. E que, portanto, a ideia central da vitalidade estava no sangue, unicamente no sangue. Sugou o sangue, sugou o princípio vital. O fluido vital era o sangue. Mas da onde vem a ideia, a inspiração para essas pessoas criarem esse símbolo? Se não, exatamente, no processo obsessivo, que são espíritos que vêm sugar as nossas energias. E faço um parênteses aqui, Geni, né? Quantas vezes nós somos esses vampiros, né? Quantas vezes nós somos aquela pessoa tóxica que se aproxima, né? A princípio, toda e qualquer entidade, encarnada ou desencarnada, que vive da energia dos outros, sugando essa energia, e isso é muito mais natural, mais simples do que nós imaginamos. Nós não precisamos imaginar um vampiro mordendo do pescoço, sugando todo o nosso sangue. Não, essa é uma imagem para cinema. Exatamente. E que vamos deixar para lá. São essas relações que existem entre nós, encarnados e desencarnados, Exatamente. E que existe uma simbiose, uma troca de energia, e que quando sugada essa energia vital, o símbolo do vampirismo não está totalmente destituído de algum significado, Exatamente. De uma simbologia. Então, né, tem essa questão, mas tirando isso do misticismo, né, ele se aproxima, né? Ele vai se aproximar, ele vai estar próximo. Até hoje eu estava vendo um vídeo, até liguei um alerta de um filme que eu preciso olhar, peguei um pedacinho bem interessante do filme Ninguém é de Ninguém, né, onde está ali o obsessor, né, sugando a energia, né? Ele está ali em volta, né? Então achei bem interessante, fica aqui já uma dica de filme, né? Um filme espírita para quem, né, não olhou ainda, quem quer olhar, né? Ninguém é de Ninguém, é um filme brasileiro, né? Por falar em filme espírita, agora... Já abre parênteses. Abrindo um parênteses aqui, né? Exatamente. Agora, na metade de janeiro, está chegando às telas de todo o país
o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Um convite aqui, um alerta a todos os espíritas para nós fazermos o maior valor possível a esta obra cinematográfica que está vencendo todas as fronteiras, levando a mensagem espírita, a mensagem do livro Nosso Lar, a mensagem do Chico, do André Luiz, para todos os horizontes. É um filme que não está restrito, esses 2 filmes do Nosso Lar não estão restritos ao Brasil, eles estão correndo o mundo inteiro com a mensagem espírita. Mas voltando ao nosso tema, Ivo... eu ia comentar, né? Nosso Lar por si só já foi um sucesso, né? E que bom que vai ter essa continuação, né? Seguindo a obra de André Luiz, né? Então, mas e Genir, será que esses espíritos mal intencionados, será que eles podem chegar perto de qualquer um? Será que a gente está tão, digamos assim, vulnerável? Ivo, tu disseste agora há pouco sim e não. Eu repito, sim e não. Tu não concorda comigo? Sim, mas... Porque todos nós, a princípio, independente da nossa forma de crença, todos nós estamos sujeitos, de alguma forma, à influência, à presença de espíritos. Os espíritos estão todos eles ao alcance da nossa humanidade. Então, a princípio, todos nós estamos. Mas, e aí sempre tem o mas, né? Como eles se ligam a nós? Exatamente. Como é que eles se ligam a nós? Ele precisa, então, ter esse encontro, né, de similaridade na energia, né? Para que ele consiga sugar, então, né? Precisa haver essa conexão entre mentes, né? Do que ele gosta, né? Suas preferências. Então, algumas pessoas podem estar se perguntando assim, tá, mas então tem coisas que eu posso gostar ou desejar que um espírito também pode gostar ou desejar? E a resposta é com certeza, né? Porque a gente precisa, né, muitas pessoas transformam, né? O espírito, ele é outro ser, né? Não, ele é nada mais é do que um irmão como cada um de nós, só que está fora da matéria, né? Está desencarnado. E ele fazia tudo assim como nós fazemos, né? A questão desse apego material agora que ele está desencarnado, e tem ainda essa necessidade de fazer que ele se sentir vivo, né? Se sentir energizado através desse nosso fluido, né? Que é o nosso fluido animal, né? Material que nós temos, né? No nosso corpo. Então, a gente precisa falar também que existem a questão das energias dos sentidos. E aqui vamos, né, falar daquela coisa chata, né? Aquela fofoquinha, Genil. Que muitas pessoas... Que nem existe, né? Não. Muitas pessoas não veem isso como um vício, mas é um vício, é uma maledicência. É um vício moral. É um vício moral. É um vício moral, mas não deixa de ser tão perigoso, tão, quanto qualquer outro, tão envolvente quanto outro qualquer, né? Exatamente. Então vai ter espíritos viciosos que vão se, né, sugar essa energia das pessoas. Então, por exemplo, assim, você está numa roda de conversa, tem aquela pessoa lá predisposta já, né, a contar aquela fofoca, né? Ela se sente bem com isso, né? Nessa questão da maledicência, né? Esse espírito vai ter, né, uma porta aberta para se conectar com ela, né? Abraçar essa energia, simplesmente, né, chegando perto dela, né? E é dessa maneira que as rodas de conversa se formam, né? Por exemplo, assim, ó, está um grupinho ali, uma roda de conversa conversando sobre futebol, né? Dificilmente alguém que queira falar sobre a doutrina espírita vai se chegar naquela rodinha de futebol, vamos falar sobre o futebol, né? Isso não acontece, né? Isso não acontece. Então, numa conversa de futebol, quem vai chegar perto são pessoas que querem, né, conversar sobre futebol. Mas se ali na frente a gente encontrar, Genir, pessoas que estão conversando sobre o espiritismo, e se você se identifica com esse assunto, é ali que você vai se associar, né? São as nossas preferências. Então, se alguém que gosta só de futebol, né? Não estou criticando quem gosta de futebol, porque eu adoro também, né? É apenas um exemplo de um gosto específico. Então, mas e se essa pessoa, digamos assim, ela não está nem aí para questões da doutrina, questões da espiritualidade, ela vai chegar naquela roda ali, ela vai repelir, ela não vai se sentir bem energeticamente porque não é algo do seu interesse, isso não interessa para ela, né? Então, ela não vai entrar naquela roda porque não vai existir essa sintonia energética. E a gente, ao analisar essa questão energética, a gente nota que as energias, elas funcionam assim, nessa questão de sintonia, são as nossas escolhas. Então, nós vamos de encontro a tudo aquilo que nós desejamos, sintonizamos. Então isso diz muito também sobre quem vão ser, né, as nossas companhias espirituais, quem se aproxima de nós, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque assim, ó, talvez a gente pense, é só um sentimento, é só um desejo, né? Mas isso vai determinar muito, né? Isso vai atrair muito as nossas companhias espirituais, né?
E nós citamos aqui o exemplo no caso do futebol, como um tópico a ser observado como exemplo, como exemplificação, mas em todas as áreas dos sentimentos, dos tipos de energias que as pessoas transmitem, né? Os vários gostos que as pessoas trazem, também nas outras áreas, na sexualidade, no gosto por bebida, enfim, quando... E aqui é um alerta também, porque nós até agora parece que falamos só das influências negativas e dos problemas, mas quando, no próprio exemplo citado do grupo de pessoas que vão falar sobre espiritualidade, sobre um tema ou outro, também existe afinidade nesse sentido. Então essa simbiose, essa troca de energia que nós estamos citando e que até agora nós fizemos o alerta que é necessário que as pessoas estejam atentas e sintam-se alertadas quanto a esses problemas que essa troca de energias podem nos suceder. Também temos que fazer esse outro alerta com relação às boas energias. Nós temos salvação. Quando nós nos afinizarmos com pessoas do bem, com pessoas espiritualizadas, são essas que nós vamos atrair. Esta outra simbiose, a simbiose do bem, do conhecimento superior, das vibrações positivas, da amorosidade, essas outras simbioses também acontecem e também estão tão presentes e também são tão naturais quanto as outras. É tudo questão de afinidade, ou seja, nós vamos nos reunir com aqueles aos quais nós nos afinizamos. Então aquela conversa que os opostos se atraem só na física. Os opostos se atraem. Claro, não vamos discutir a questão da física aqui, mesmo porque nós não somos físicos. Não entendemos nada, né? Não somos cientistas. Mas em espiritualidade, os iguais se atraem. Da mesma energia. Há um quadrinho que circula nas redes sociais e que eu acho extremamente interessante, tanto que ele se repete bastante, que diz que as pessoas não se reconhecem pela feição, mas pela energia. Exatamente. Pela energia da pessoa. Quer dizer, nós nos afeiçoamos àquelas pessoas que têm um padrão energético de vibrações, de externalização de sentimentos, que se afinizam conosco e que nos trazem essa possibilidade de haver essa troca de energia tão necessária e tão boa, né? Também no bom sentido, né? E a gente pode falar também, né, que aqueles que nos cercam mostram muito de quem nós somos, né, Genir? Exato. Pois as escolhas que nós temos, né, para o nosso ciclo social, o nosso ciclo de amigos, o nosso ciclo de vivência, vai mostrar muito de quem nós somos. Porque nós escolhemos quem trazemos para perto de nós, né, através dessas escolhas, né, Genir? E aqui é interessante observar, Léo, que não são as companhias que definem o nosso caráter. Mas, na verdade, é o nosso caráter que define as nossas companhias. Perfeito. Vejam como o efeito está no sentido contrário. Exatamente. Porque existe a sabedoria popular, e não vamos discutir porque é sabedoria e é popular, né? E não seria tão popular se não tivesse algum sentido, alguma razão de ser, que as companhias definem. Claro que definem porque se está ali é porque há uma afinidade. Então, há uma identificação. Sim. Mas, na verdade, quem atrai essa companhia é o próprio indivíduo, são as nossas energias, e não o contrário. Se ele veio para cá, vai me fazer assim? Não, na verdade, ele veio porque encontrou uma similaridade nas nossas companhias. Então, se eu tenho uma boa companhia, como é o caso do Ivo aqui, como é o caso do nosso Pedro, como são essas pessoas que param para ouvir um programa espírita, é porque há uma afinidade nesse sentido. Agora, aquela outra pessoa que prefere a energia mais humana, mais animal, mais instintiva, ela vai encontrar essas companhias, vai atrair para a sua vivência esse tipo de companhia. Por isso, tão oportuno, tão válido e tão presente a necessidade daquela lição do Evangelho que se repete tanto. Orai e vigiai. A vigilância necessária sobre nós, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos sentimentos. Porque nós estamos produzindo a situação que nós estamos. Ninguém é culpado pelo meu sofrimento. Exatamente. Sou eu que estou produzindo esse problema. Exatamente, eu ia falar sobre isso agora. A gente acaba sendo repetitivo, né? A gente fala tanto sobre orar e vigiar, né? Mas é porque é de extrema importância pra gente, né? Então, exato. Se a gente imaginasse o poder que o nosso pensamento tem... O Livro dos Espíritos nos ensina lá numa questão que agora não vou repetir o número para não correr o risco de errar, né? Que é
a maneira de sermos felizes já neste mundo é o conhecer-se, conhecimento de si mesmo. E como que nós vamos nos conhecer se não olhamos para dentro de nós mesmos, se nós não fazemos vigilância sobre os nossos sentimentos e sobre as ideias que estão compondo o nosso dia a dia. Então, o vigiai está diretamente ligado a esta outra necessidade do autoconhecimento, do entender o que acontece, o que se passa no nosso mundo interior. Muitas vezes é mais fácil a gente vigiar o outro, né? Vigiar o outro, olhar os defeitos do outro, né? Parece mais fácil. É mais fácil, né? A gente apontar o dedo nos erros dos outros, mas é tão difícil a gente olhar para dentro da gente mesmo, né? E conseguir fazer essa autoanálise, né? O que a gente pode... Mas para nós voltar ao nosso tema e não perder a linha do raciocínio, né? Para não perdermos o foco, porque se nós deixar aqui nós vamos conversar a tarde inteira, porque graças a Deus o tema espírita ele é muito instigante e faz a gente sempre trazer ideias novas. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz se refere a um caso interessante de um homem desencarnado e uma mulher encarnada que vivem em regime de escravidão mútua, nutrindo-se da emanação do outro. E aqui é o caso de um encarnado para um desencarnado. Mas vamos estender um pouco essa temática. Ela acontece apenas assim ou acontece também entre humanos ou entre espíritos? Você tinha falado anteriormente, né? A gente muitas vezes vampiriza algumas pessoas, a gente suga a energia das outras pessoas, né? Através digamos assim, das nossas baixas vibrações, né? Nós vamos acabar, né, sugando a energia de quem está com a energia mais alta, né? Então, é importante a gente entender também, gente, que todos esses maus comportamentos, né, eles funcionam como um imã, né? Eles atraem esses espíritos viciosos, né? Conectando para sugar as energias compatíveis com aquele mau comportamento. Então aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre a questão dos vícios, né? E como eu falei anteriormente, né, a questão da maledicência, da fofoca, né, muitas pessoas não consideram um vício, né? Mas e será que comer demais? Será que a gente dá aquela exagerada no almoço, de domingo, de sábado à noite? Será que isso também não é um vício? Então a gente precisa, né, entender sobre essa questão dos vícios, que vício é tudo aquilo que vai o quê? Que vai alimentar os meus sentidos. É tudo aquilo que vai liberar químicas orgânicas no meu corpo para trazer prazer a ele, né? Então é essa busca, né, talvez até desenfreada pelo prazer, né? É uma falta de equilíbrio, né? Então o seu corpo fica viciado nesse prazer, se busca cada vez mais prazer, né? E aqui a gente pode falar, né, que se você gosta de comer constantemente, doces, tudo que vê pela frente, o que vai acontecer? O que você vai atrair para perto de você? Espíritos que gostam, né, desse mesmo vício, né, que também vão aproveitar, né, desse excesso que você faz ao se alimentar. Então não pense assim, mas eu gosto de comer tal coisa, não vou comer. Não, não é isso. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter equilíbrio. Semana passada eu estava lendo no Evangelho e eu achei muito interessante que falava, né, que nós podemos sim aproveitar, né, desfrutar dos prazeres que nós temos na Terra, mas é muito importante que a gente tenha equilíbrio, que a gente, né, viva, né, aproveitando o prazer, agora não viver para o prazer, né, não viver nessa busca desenfreada para o prazer de alimentar os sentidos, saber dosar-se, né? Exatamente. A velha necessidade da disciplina. Exatamente. Então, assim, se você, né, abre essa porta, né, para esses espíritos, fica mais fácil para ele se aproximar, né? Porque ele não vai encontrar uma resistência sua, porque ele se afinizou com esse vício que você acha que nem é vício, talvez, né? Então, ele gosta da mesma coisa que você gosta. E aqui a gente vai falar de uma coisa também que é uma porta muito, né, muito larga, né, para que a gente sofra com esse tipo de influência, que é a questão do álcool, né? Muitos espíritos, né, que têm, né, esse gosto pelo álcool, né, a questão do alcoolismo, eles vão, né, sim se aproximar, né? Poxa, mas então quer dizer que eu não posso tomar uma cervejinha final de semana, tomar um copo de cerveja? Não, não é essa a questão. Porque o que eles querem? Eles querem aquelas pessoas que têm o descontrole, né, o desequilíbrio, que começam, né, e não param, né? Então isso vai, né, por exemplo, assim, se você chega num bar, tem 5 pessoas, né, uma está tomando refrigerante, outra não está bebendo, o que ele vai procurar? Ele vai procurar aquele que está bebendo, né? A gente sabe que existe também a concentração de energia do ambiente, né, mas a gente precisa entender também que a gente não tem como se colocar, né,
dentro de uma bolha. Nós vivemos, né, num mundo ainda onde existe muitas coisas. Poxa, eu não vou deixar de ir num aniversário onde vai ter bebida porque eu não bebo e eu vou me contaminar com essas energias. Não, não é isso. Tanto que esses espíritos, eles vão buscar aquelas pessoas que estão, né, no descontrole, né? Eles querem essa facilidade. Eles não vão ficar ali querendo que você beba fazendo força. Claro, a não ser que exista um caso de obsessão, de uma situação do passado, aí é outra história. Mas esses espíritos que simplesmente eles querem, né, sugar essa energia, né? Eles vão em busca do quê? Do mais fácil, né? Eles não vão, eles vão exatamente naquele que é descontrolado. Vamos acentuar essa questão, Ivo, porque ela é extremamente interessante para a avaliação das pessoas, para não se sentirem agora também num beco sem saída. Parece que se eu me aproximar de um lugar que tem bebida, eu vou ser levado pelos espíritos a beber. Não é assim que acontece. Não. Como já foi colocado ali pelo Ivo, de quem que esses espíritos vão se aproximar? Daquele que tem a tendência, o descontrole, e que vai ceder à sugestão e que vai lhe emprestar a energia que ele está buscando. Se você chega lá, toma uma cerveja e sai, ele não vai dar bola para você, porque esse aí não... Nem vai ter essa energia para ele sorver, não sobra energia suficiente, e aquela outra energia que ele trouxe não me faz bem, então eu prefiro me afastar dele e se aproximar daquele outro que vai lhe servir em quantidades maiores, em facilidades maiores, a energia que ele busca também. Não é assim. Os espíritos vão me fazer o mal. Não é dessa maneira. Eu tenho que ter em mim as possibilidades desse espírito se ligar. É como o exemplo do ímã. Se não há atração, não vai se ligar. E aquela questão, né? Você tem que estar predisposto, né? Se você nunca bebeu na vida, se você nunca fumou na vida, o espírito ele vai tentar fazer com que você fume. Se você não tem, né, essa predisposição... Não, ele vai procurar um fumante. Exatamente. Eles querem essa facilidade, né? Então, seguindo aqui o nosso cronograma, todos esses espíritos viciosos, então, né, resumindo, vão procurar alguém que eles procuram, né? Então, temos que tomar cuidado com essa questão do exagero para que nós possamos, né, nos manter equilibrados, né? Pois existem também aqueles espíritos, né, como eu falei anteriormente, da questão do processo obsessivo. Então, só retomando isso aí, não quer dizer, como o Júnior falou, que alguns espíritos vão fazer você beber. Se um espírito, né, se você está num processo obsessivo, né, você tem, digamos, um inimigo de outra vida, né, que está procurando se vingar de você, e não só dessa questão, mas ele vai tentar, né, de todas as formas possíveis, porque o que ele quer? Ele quer apenas sorver a energia de você? Não. Ele quer que você beba não para sorver essa energia de você, ele quer que você beba para você se perder no seu caminho, para que você saia fora do caminho que você está seguindo, até para mostrar, porque na cabeça dele você ainda é aquela pessoa que em outra vida fez mal para ele, né? Então ele vê você como um monstro, né? Então, até por isso nós precisamos, né? Voltamos à questão do orar e vigiar, né? Nos manter numa conduta para ele olhar para você e pensar, poxa, mas ele mudou, né? Ele não faz mais. E se ele está bem, eu também posso ficar bem? Sim, a gente pode... A gente aprende e a gente ensina, né? Vai ser uma troca, né? E a gente que está inserido, né, nessa questão da mediunidade, quantos casos que a gente vê, né, de inimigos mortais que acabaram por, né, através da lei do amor, por conseguir se acertar e conseguiram ter uma ligação, né, de amizade, de respeito, né, quebrando, né, com todo esse ciclo, né. Então, assim, é muito importante também, né, a gente dar uma pincelada rápida sobre a questão da lei do amor, né, porque a lei do amor, ela transforma tudo, né. Ela modifica todo sentimento de raiva, de vingança que possa haver, né? Então ela transforma tudo, né? Então é só uma pincelada rápida, como o Júnior disse, né? O tema ele é longo, né? A gente poderia passar a tarde falando sobre isso, né? Então, cuidado, né, com todos os vícios de uma forma geral. A gente falou, né, a questão da fofoca, né, maledicência, a questão do excesso na comida. A gente pode falar do álcool, do sexo, aí entra a questão do cigarro, das drogas, de maneira geral, né. Então, vamos tomar cuidado com tudo isso, né. Vamos tentar nos manter, né, fora desse caminho que a gente sabe que ele é trevoso, né. Infelizmente, não tem, como se diz, um nível seguro para entrar nesse mundo. Então, se você entra nesse mundo, você pode acabar, né, não saindo muitas vezes. Se você consegue sair, você vai passar por muitos obstáculos que muitas vezes não seriam necessários, né, não estavam na nossa programação, né, da nossa encarnação, mas a gente, através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, nós seguimos por esse caminho e acabamos
por nos prejudicar. Então, que a gente possa, né, ter esse cuidado, né? Mas até aqui nós falamos mais largamente nos vícios visíveis, vícios humanos, materiais, mas existem também aquela gama de vícios que são morais, vícios morais, vícios sentimentais. Por exemplo, aquela pessoa que tem a tendência a estar sempre com raiva, com ódio do mundo inteiro, esse também está sujeito a má influenciação, a acostumar-se a esses sentimentos, e eles também são tão prejudiciais e tão perniciosos quanto qualquer outro vício dessa ordem que nós citamos até agora. Tudo isso Genir, ela é porta de entrada, né, para que esses irmãos, né, vai definir a energia que nós estamos possam se agasalhando. aproximar, né? Até domingo na minha conversa na Casa Espírita, né, eu estava falando, né, sobre a questão do desânimo, né, que é normal a gente ter alguns dias que a gente levanta da cama, a gente não tem vontade de sair da cama, né, que a gente está totalmente desanimado. Tudo bem, é normal, né? A gente tem momentos de altos e baixos, de dificuldades, mas e eu comentava que a gente não pode deixar um minuto, né, um momento de desânimo se tornar um dia. Depois que a gente deixa se tornar um dia, a gente deixa que se torne uma semana. E aí a gente deixa que se torne um mês. E aí se a gente deixar que se torne um mês, quem sabe se torna um ano. Então assim, vai ter momentos de desânimo, vai ter momentos complicados, nós não estamos num plano onde tudo é maravilhoso, nós estamos ainda, né, nesse mundo de provas e expiações, então vai ter, mas o que vai fazer, né, o que vai ser o grande diferencial nesse momento é a vontade que a gente tem de buscar a nossa melhora. Então, poxa, não tá legal agora, tudo bem, é normal, mas daqui a pouco vai estar tudo bem, eu vou buscar, né, recursos que me façam, né, sair dessa zona vibratória que nada de bom vai trazer para mim, né? E a gente sabe disso, a gente tem essa consciência, mas muitas vezes a gente acaba se deixando de levar, né? Principalmente nessa questão do desânimo, né? Então a gente deixa, né? Às vezes tá cheio de coisa para fazer, mas hoje eu tô desanimado e tudo bem, mas que a gente saiba compreender que isso tem que ser só um momento, né? Para que a gente trabalhe isso de uma maneira que a gente aprenda a superar, né? Tem uma mensagem aqui que já está colocada nesse É Só Um Momento e que cabe sempre a gente acentuar para que as pessoas tenham esse alerta consigo também. Não é um momento de raiva ou um momento de desânimo que vai nos colocar a perder. E observar também que isso é perfeitamente natural. Nós estamos num mundo, numa situação evolutiva em que ter períodos de raiva, de desânimo, de desgosto é perfeitamente natural, porque é decorrente das próprias relações, mas que isso não nos põe a perder. Nós podemos vencer todas e qualquer situações que se nos apresentam. Temos essa capacidade. O problema é como um alerta que a nossa Marina Jobim sempre nos dizia, né? Nós não podemos evitar, nossa grande Marina Jobim, de tantas saudades, tão lindas memórias do movimento espírita de Cruz Alta. Ela nos dizia nas suas falas, vez por outra, que nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Quando ela queria se referir a essas ideias, é inevitável que as ideias, que o desgosto, que a ira, que a revolta, enfim, esses sentimentos todos perpassem pela nossa personalidade, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, vez por outra. O que nós não podemos é dar morada e permitir que eles se transformem em hábitos. Hábito, né? Porque aí é que está o problema, quando esses sentimentos se tornam habituais, normais, e ali que nós temos que ser vigilantes e disciplinados para saber perceber o que está acontecendo, quais são as ideias que estão renitentes em nossas emoções, em nossos pensamentos, para que a gente possa começar a trabalhar essa questão e começar a vencê-las. E nós voltamos, né? A importância de a gente olhar para dentro, né? Olhar para dentro da gente e nos conhecer, né? Eu converso com muitas pessoas que ao olhar para elas são estranhas a elas mesmas, né? Elas não se conhecem, não têm nem noção, né, do que se passa no seu mundo interior. Exatamente, elas simplesmente seguem um fluxo, digamos assim, mas sem o raciocínio, sem o pensar, né? Apenas se deixam levar por um fluxo, né? Que segue, né? Então, vamos ter todo esse cuidado, né?
a gente tem que entender também que se a gente tem más tendências, todos nós temos, né? Alguns direcionadas a alguma coisa. Por isso nós temos que reencarnar ainda, por isso nós temos que envergar a condição humana para ir burilando esses vícios que ainda estão presentes em nós. Nós viemos aqui fazer uma pose de profetas, de pessoas entendidas, mas nós temos que ter consciência que as nossas tendências ainda não são tão santas, e é por isso que nós precisamos continuar reencarnando, e a encarnação, transformar essa encarnação nessa oportunidade de ir burilando esses sentimentos, porque é essa a função da vida, nos colocar diante desses sentimentos para que a gente possa vencê-los. E se existe, né, a permissão desses espíritos ainda se aproximarem de nós, é porque nós não estamos tão elevados, né? Exato, nós não somos tão elevados como diz o Ivo, e está claro isso, porque nós temos muito mais facilidade de falar dos problemas e dos maus espíritos que querem nos problematizar, e temos tanta dificuldade de falar das coisas tão elevadas e tão puras do espírito. Por quê? Porque nós nos afinizamos ainda com essas más tendências. Então vamos fazer mais um alerta. Hoje estamos aqui para fazer alerta, nós também, né? Para trazer uma mensagem. Sim, porque se nós não fizermos o alerta, nós podemos continuar pecando. Exatamente. Então vai lá, Ivo. Essa época de final de ano, né? Muitas pessoas, né, acabam por esquecer, né, o verdadeiro significado que é essa data, né? Tão especial, né? Que é o dia 25, né? Que é o dia que a gente comemora o nascimento, né? Não sei se é a data exata, porque isso nós teríamos que fazer uma pesquisa muito grande, né? Mas é a data que a gente usa para comemorar, né, o nascimento do nosso maior mestre, né? Que é o nosso modelo e guia, né? E muitas pessoas usam essa época para o exagero. Exagero na comida, na bebida, né? Então, vamos ter cuidado, né? E o nosso mestre, né? Falar do nosso mestre, a gente é tão pequeno, né? Mas com certeza a gente usa ele, né, como fonte de inspiração, justamente, né, nessa busca dessa nossa transformação para que a gente possa, né, se tornar pessoas melhores, né? E agora, fazendo uma análise, né, sobre a nossa conversa, a gente percebe, né, que a gente falou, né, sobre esses espíritos que sugam a nossa energia. A gente está sempre se colocando, né, Genir, como vítima, né? Mas nós também, vamos ver também um detalhe, vamos inverter a situação. Nós falamos dos espíritos que têm essa tendência a fazer essa captação, esse roubo de energias da nossa parte, mas vamos nos alertar também que nós também fazemos isso com eles. Exatamente. Nós também, às vezes, nos ligamos tanto a alguns espíritos, a alguns parentes que partiram na frente e grudamos tanto eles, a nossa áurea, ao nosso sentimento, a nós, que nós também aí nesse caso estamos atravancando, perdoe-me o uso do termo, mas é por aí mais ou menos, o processo evolutivo desses irmãos nossos que partiram na frente. Eles foram para lá, mas não se transformaram em anjos, não se transformaram em demônios, mas também não se transformaram em anjos. Eles estão no mesmo processo evolutivo que nós. E às vezes com os mesmos problemas, com as mesmas fraquezas, e nós estamos grudando eles a nós e não permitimos que eles vão adiante. Muitas vezes, né, agora vou abrir um precedente pra gente falar, né? Muitas vezes as pessoas nos procuram na casa espírita, eu quero saber como é que fulano desencarnou, eu quero saber como é que ele tá. Mas como é que ele era em vida? Ele tá do mesmo jeito, ele não se transformou, né? Assim, não é porque não está mais na carne, não está mais no nosso plano que se transformou, né? E aqui eu tinha anotado, né, que hoje a gente falou, né, espíritos que sugam a energia, mas o título da nossa conversa poderia ser tranquilamente os vícios que nos aproximam de irmãos menos esclarecidos, né? Então nós, através das nossas falhas, né, então a gente fala muito, né, essa questão da gente se colocar como vítima, né? Mas nós somos responsáveis, então os nossos vícios fazem com que esses irmãos menos esclarecidos, né, que não tem o conhecimento talvez que hoje nós possamos ter um pouquinho a mais, né? Mas que fazem com que a gente se aproxima, né? E aí existe, né, essa troca, né, essa simbiose que não é de proveito para nenhum dos dois, né? Então, para que a gente consiga, né, acabar com esse misticismo que muitas vezes temos ao falar de espiritualidade, de doutrina espírita, ou até mesmo de espírito, e agora eu me lembro que tu falastes, né, alguns dias atrás, né, fez uma palestra, né, sobre o medo do espírito, né,
Pois como nós tem trouxemos aqui na pessoas, rádio outro dia como tem essa pessoas que ainda têm medo de espírito. Nossa, começa a falar em espiritualidade, a pessoa, crê em Deus Pai, eu não quero saber disso, né? E tudo isso o que é, Genir? Tudo isso é falta de conhecimento, falta de esclarecimento, né? Essa é uma das funções do nosso programa. Trazer esse esclarecimento, exatamente. Essa mensagem vá um pouco além do meio espírita, para que ela tenha a oportunidade de chegar sem forçar a situação, deixando as pessoas completamente livres para desligar o rádio, inclusive, se for o caso, mas que queiram ouvir um pouco sobre esses temas e aprender um pouco, porque espíritos todos nós somos, já foi colocado em outra oportunidade. Espíritos todos nós somos, independente da nossa forma de pensamento e de crença. Portanto, todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos, todos nós estamos sujeitos à reencarnação. Então, são temas que são tipicamente espíritas, mas que vão além, que transcendem a hoste espírita e que precisam ser levados a todas as pessoas para que estejam atentas a esses problemas que a relação com o mundo espiritual pode nos acarretar. Não temos como nos colocar, né, numa redoma de vidro e achar que nada irá nos atingir, porque se a gente analisar, até nosso mestre, né, ele foi também tentado. Aquele demônio que é falado, nada mais era do que o obsessor tentando ele. Então, se o nosso mestre, né, com toda a sua... da mensagem dele, né? Exatamente. Se o nosso mestre, com toda a sua evolução, né, como eu disse, né, somos tão pequenos, né, para conseguir descrever Jesus, né? Se até ele teve, né, uma influência, né? Se até ele passou pelo que ele passou, né? Se até ele foi traído, né? Quem somos nós para achar que somos injustiçados, né? Nós somos tão pequenos, né? Mas fazer como ele fez, não entrar na onda, não aceitar a sugestão. Eles tentaram de todas as formas, pela fama, pela ganância, e assim eles foram fazendo as tentações. Mas Jesus não entrou na onda. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Assim, e isso chama-se disciplina. Disciplina sobre si, sobre o seu pensamento, sobre o seu sentimento. Se nós conseguirmos manter o foco, nós não vamos ser arrastados pelos espíritos. Exatamente. E Jesus, né, mesmo tendo toda essa evolução também, né, foi traído pelos seus próprios amigos, né? Então, se a gente acha que em algum momento não vamos ser traídos, né? Não vamos ser traídos, não vamos sofrer injustiça, quem somos nós para achar que não somos merecedores se Jesus passou por isso, né? E ele então, não precisaria passar. Exatamente, não precisava, porque como tu disseste, ele passou por tudo aquilo e venceu tudo que foi colocado, né, que poderia ser um empecilho, né, na divulgação do seu evangelho. Mas esta é a grande mensagem de Jesus. Nós todos estamos sujeitos, inclusive ele, e a oportunidade que ele teve de nos mostrar como sair do problema, como vencer os problemas, como não ceder à tentação, e enfim, né, como reagir diante de uma pessoa que é ingrata, diante de uma pessoa que não aceita ajuda, nós temos ali prontos, ao alcance da mão, a exemplificação de Jesus para vencer esses nossos problemas. Então, enfim, vamos entender que tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nós passamos, as nossas companhias espirituais e físicas são de única e exclusiva responsabilidade nossa. Então não adianta a gente pedir a Jesus, pedirmos a Deus ajuda, se nós não ajudarmos, se nós não buscarmos dentro de nós essa mudança. E aí algumas pessoas que estão nos ouvindo devem estar se perguntando, como eu faço para evitar que esses irmãos então se aproximem de mim? E a resposta, né? Nós não vamos bloqueá-los, mas talvez vamos estar um pouco mais preparados para lidar com essas situações através, né, da nossa reforma íntima, da nossa busca. Claro que a espiritualidade e os bons espíritos estão sempre, né, dispostos a nos auxiliar, mas precisa partir de nós, Diniz. A gente tem que ir em busca disso. Não adianta a gente ficar, né, parado esperando um milagre. É somente dessa maneira, entendendo isso, que vamos conseguir entrar nos trilhos do caminho certo. E lembrando também que a estrada, ela é cheia de altos e baixos, então vai haver momentos e momentos. Não é uma subida constante, mas sim uma estrada muito turbulenta, né? Exato. Mas com todo tipo de sugestões, as boas e as más também. Mas aí é que está o nosso alerta. Se nós estamos fazendo o alerta com relação aos problemas, fica também o alerta com relação às possibilidades. Se são os vícios que nos põem a perder, são as virtudes, né,
que nos fazem, que nos dão a possibilidade de ir vencendo, porque nós estamos aqui exatamente para desenvolver as nossas virtudes, as virtudes espirituais. E ter essa consciência, né, de que nós somos sim merecedores, que nós somos sim capazes, que a gente tem esse potencial, né? A gente precisa ter essa certeza. Muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas que elas não confiam, elas não acreditam em si mesmo, né? Então a gente precisa também entender que a gente tem sim esse potencial, a gente precisa acreditar mais em nós, porque Deus, Jesus acreditam em nós, acreditam que a gente é capaz de passar por todas as circunstâncias que estamos passando, porque se nós não fôssemos capazes, nós não estaríamos nela. Então vamos ter essa consciência. E agora, para finalizar, eu gostaria mais uma vez de agradecer essa oportunidade de estar aqui. Confesso que um pouco nervoso, né? Primeira vez que venho fazer o programa aqui na rádio, né? Mas o meu coração hoje ele está repleto de alegria, Genir. Repleto de gratidão. Gostaria também de deixar aqui a todos os votos, né, os votos aos ouvintes, né, que nos acompanham pelas redes sociais, de um lindo e abençoado Natal, que nós possamos cada vez mais estarmos conectados com o nosso Mestre, que possamos também refletir, né, sobre esse ano que passou, terminar, e por que não planejar um 2024, né, se a gente acha que o 2023 não foi tão legal, vamos agora é o momento a gente planejar um 2024 cheio de realizações. Então eu deixo aqui meu muito obrigado, fiquem todos na paz e na luz de Cristo. Que assim seja, Genir. Que assim seja. Nós agradecemos, Ivo, pela disponibilidade, pela oportunidade de estar aqui conosco, de darmos andamento a essa mensagem que é este programa. Um tema muito bom, muito interessante e que com certeza vai servir de alerta para muitos dos que nos estão acompanhando nesse momento. E que a gente possa transformar o nosso Natal numa oportunidade de transformação, de buscas de sentimentos superiores, e não apenas uma oportunidade de festas e de alegria, mas também de meditação. Ivo, faz uma prece para nós encerrar o nosso programa. Então, nesse momento, amigos ouvintes, amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que unamos o nosso coração em prece, que possamos nesse momento elevar o nosso coração até o nosso Mestre, até o nosso Pai Maior, até os nossos bons amigos, espíritos de luz que nos acompanham nessa caminhada. Senhor, te agradecemos primeiramente pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos inseridos nessa doutrina tão esclarecedora, nessa doutrina que transforma os corações, que faz, Pai, com que acreditamos em nós mesmos, que faz, Pai, com que nós conhecemos o nosso próprio potencial para lidar com todas as dificuldades, para lidar com todos os acontecimentos que a vida nos traz dia a dia. Te pedimos, Pai, nesse momento, que bênçãos e luzes possam ser irradiadas a todos os irmãos que nos ouvem, que nos assistem, a toda a nossa cidade, a todo o nosso estado, a todo o nosso país, a todo o nosso planeta, Pai. Pois precisamos da Tua luz, precisamos da Tua luz para que ela seja, Pai, uma referência, um caminho a seguir. Que o Evangelho do Cristo, Pai, possa ser sempre o meio de transformação das nossas almas. Que através do nosso trabalho, das nossas almas, das nossas obras, Pai, possamos encontrar dentro de nós a força para seguir em frente. Mais uma vez, Pai, com o coração cheio de gratidão, te agradecemos que possamos ter um final de ano abençoado, um ano novo repleto de realizações, que sejamos todos cobertos por essa luz maravilhosa. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado.